No nosso encontro de hoje, iremos analisar a Amazônia da segunda metade do século XVIII. E para isso, é muito importante vincularmos a Amazônia deste contexto a Portugal da primeira metade do século XVIII. E aí você me pergunta, por que, prof? E eu te respondo, muito simples. Lembrem-se que a Amazônia, no contexto que nós estamos analisando, é uma colônia portuguesa. E como tal, tudo o que acontecer na metrópole interfere diretamente no funcionamento da colônia. Sacaram, rapaziada? Tudo certo por enquanto? Vamos lá. Uma outra situação extremamente importante para nós entendermos o funcionamento da Amazônia nesse contexto é lembrar que a partir de 1750 nós temos em Portugal a ascensão do Marquês de Pombal ao cargo de primeiro-ministro. E esta ascensão dará origem ao chamado período pombalino, que por sua vez terá implicações diretas em todas as colônias portuguesas no continente americano, entre elas, nossa querida Amazônia. Faz sentido, meus amores? Tudo certinho? Vamos lá. Então, para nós entendermos a Amazônia da segunda metade do século XVIII, é essencial analisar as características de Portugal, nossa metrópole, na primeira metade do mesmo século. Tudo bem? Vamos lá? A primeira situação importante a ser analisada é o fato de que Portugal, entre 1701 e 1750, é um país dominado pelo clero. E eu explico a vocês o porquê desta dominação. Vamos lembrar do seguinte. Lembrem-se, meus amores, que neste contexto, Portugal, no aspecto religioso, funciona como um padroado régio. E isto significa dizer que, como tal, Portugal possui uma religião oficial, no caso, a católica, e esta igreja está subordinada ao Estado. Mas esta subordinação tem um preço. Lembrem-se que, como padroado régio, este Estado tem obrigação de subsidiar as ações desta igreja. E é exatamente este fato que vai fazer com que Portugal seja um país dominado pelo clero neste contexto. Tudo certinho? Faz sentido para vocês? Vamos lá. Uma outra característica muito importante deste período é o fato de que Portugal tem uma grande dependência econômica em relação às suas colônias. Lembrem-se, nós estamos analisando Portugal da primeira metade do século XVIII. Isso significa dizer que nós estamos analisando Portugal entre os anos de 1701 a 1750. E neste contexto, como os demais países da Europa, Portugal não é um país industrializado. Portanto, para funcionar economicamente, Portugal depende necessariamente da exploração dos recursos econômicos de suas colônias. E eu lembro a vocês que, nesse contexto, Portugal possui pelo menos duas colônias em solo americano, que seriam o Brasil e a nossa querida Amazônia, cada qual com a sua estrutura administrativa própria e ambas caracterizadas como colônias de exploração. Tudo certinho? Tranquilo? Vamos lá. Neste sentido, eu gostaria de lembrar a vocês que a situação econômica de Portugal, neste contexto, não é nem um pouco favorável devido a um episódio anterior. Prof, que episódio? Eu lembro para você. Lembrem-se que entre os anos de 1580 a 1640, Portugal vivenciou a chamada União Ibérica. E isso fez com que o português fosse dominado pelo espanhol. Lembram disso? Tudo certinho? E à época, o rei da Espanha, Filipe II, até se comprometeu
a partir do juramento de Tomar, em não tratar Portugal como um território dominado. Mas nós sabemos que isso aí é balela, né? Isso aí é papo furado. É claro que Portugal irá viver consequências negativas, principalmente no aspecto econômico, desses 60 anos de dominação espanhola. E é exatamente tentando sanar estes problemas econômicos que no início do século XVIII, para ser mais específico, no ano de 1703, Portugal assina com a Inglaterra o chamado Tratado de Methuen, ou, se você preferir, o Tratado de Panos e Vinhos, com o objetivo de ter um volume de exportação de vinhos muito maior, muito superior do que o volume de importação de têxteis. Professor, pode traduzir? Claro, com certeza. Veja, até os dias de hoje, Portugal é um dos países especialistas na produção de vinhos. Enquanto que a Inglaterra, neste contexto, já era disparada uma autoridade no quesito produção têxtil, mesmo que de forma manufaturada, porque nesse contexto nós ainda não vivenciamos a Revolução Industrial. E eu aproveito a oportunidade para lembrar para vocês que no contexto que nós estamos analisando, o capitalismo estava na sua fase mercantil. E uma das características do mercantilismo é exatamente a questão do protecionismo, ou seja, com o intuito de dificultar a circulação de produtos importados no meu país, eu tenho a prática de cobrar altos impostos para que esses produtos penetrem o meu território. Porém, com a assinatura do Tratado de Methuen ou Tratado de Panos e Vinhos, os portugueses têm a pretensão, olha a dica, se liga, de andar nus e deixar os ingleses bêbados. Explico a dica que eu estou te dando. Vejam, a ideia do Estado português era exportar, vender muito mais vinhos do que comprar têxteis, do que comprar tecidos, alcançando desta maneira o superávit, ou, se vocês preferirem, balança comercial favorável. Porém, eu pergunto a você, o que é mais importante? O que é mais essencial? Roupas ou bebidas? Ai, prof, difícil responder essa. Não viaja, vida louca. Claro que o mais essencial, claro que o mais importante é comprar roupas. Então, o que vai acontecer a partir da assinatura do Tratado de Methuen é exatamente o contrário daquilo que era esperado pela coroa portuguesa. Ao invés de alcançar o superávit a partir de um maior volume de exportações e um menor volume de importações, Portugal acabará vivenciando um déficit financeiro. Ou seja, Portugal irá comprar muito mais os tecidos, os panos, os têxteis da Inglaterra do que exportar seus vinhos para esse país, agravando ainda mais a situação econômica do Estado português. Na soma desses resultados, nós temos a justificativa para a ascensão do Marquês de Pombal ao cargo de primeiro-ministro. Ou seja, meus amores, a ideia do rei Dom José era, a partir da administração pombalina e suas respectivas medidas, tirar Portugal desta condição de crise econômica e fazer com que o Estado português voltasse a prosperar. Desta forma, fica fácil de nós entendermos a ascensão do Marquês de Pombal ao cargo de primeiro-ministro português. E assim será entre os anos de 1750 a 1777. Tudo bem, amores? Tranquilinho por enquanto? Vamos lá. Porém, para nós continuarmos a nossa análise,
é importante lembrar a vocês que no contexto que nós estamos analisando, século XVIII, está bombando na Europa uma ideologia. Lembram que ideologia é essa? Exatamente. Acertou quem pensou no iluminismo. E eu aproveito a oportunidade para lembrar a vocês que alguns monarcas e primeiros ministros europeus, não podendo negar a existência do iluminismo, acabaram se convertendo, acabaram se tornando o que nós chamamos de déspotas esclarecidos. Lembram disso? E o nosso amigo Marquês de Pombal é um dos principais expoentes do despotismo esclarecido europeu neste contexto. Nossa, prof, legal! Só não entendi a relação do despotismo esclarecido com o que nós estamos analisando. Simples. Lembrem-se que o objetivo do déspota esclarecido é manter a estrutura política absolutista e, por consequência, o mercantilismo como sistema econômico, mesmo que, quando interessante, mesclando com princípios, mesclando com elementos do iluminismo. Sacaram? Faz sentido para vocês? De que maneira isso vai interferir na Amazônia? De que maneira isso vai ter desdobramentos na nossa região? Muito simples. Eu lembro a vocês que até então a Amazônia ela era meio que marginal nos planos econômicos de Portugal em relação às suas colônias americanas. Porém, com a ascensão do Marquês de Pombal ao poder, a Amazônia deixa de estar nessa condição de marginalidade e ela passa a receber uma atenção maior, não pelo fato de o Pombal estar extremamente preocupado com a nossa região, mas sim pelo fato de, como déspota esclarecido, ele ter como objetivo ampliar o máximo possível a exploração dos territórios coloniais portugueses, visando sanar a crise, o déficit econômico no qual a metrópole está inserida. Ah, professor, saquei! Então quer dizer que a ideia de colocar Pombal como primeiro-ministro é sanar as finanças portuguesas? Yes, of course! É exatamente isso. E é por este motivo que, em relação à Amazônia, mantendo esta política econômica mercantilista, nós vamos perceber duas características principais que sempre estão presentes em questões de prova da Universidade do Estado do Amazonas. Do que você está falando, tio Rafa? Vem comigo? Primeira característica, revitalização da agricultura. Lembrem-se que durante a administração pombalina, nós vamos vivenciar, tanto no Brasil quanto na Amazônia, o chamado renascimento agrícola. Ou seja, a ideia é explorar o máximo possível o potencial agrícola dos territórios coloniais. E aí aqui eu faço um parênteses. Lembra que eu falei para vocês que, como déspota esclarecido, a ideia é manter a política econômica mercantilista? Uma das características do mercantilismo é o colonialismo. E eu lembro a vocês que uma das características do sistema colonial é o fato de que a colônia deve abastecer a sua metrópole com matérias-primas e, se for o caso, metais preciosos. No nosso caso, esta revitalização da agricultura segue a lógica do mercantilismo, segue a lógica do colonialismo, no sentido de que a Amazônia passará a ser utilizada para abastecer Portugal, assim como o Brasil, de todos os recursos que Portugal precise, de todos os recursos que Portugal tenha necessidade e a Amazônia possa vir a oferecer. Ou seja, meus amores, a partir da administração pombalina, nós deixaremos de ser meramente exportadores de drogas do sertão e, além do extrativismo das drogas do sertão, que vai continuar sendo a principal atividade econômica realizada na nossa região,
nós passaremos a ter um fomento, um incentivo às práticas agrícolas. Faz sentido? Tudo certinho? Uma segunda situação é o fato de que, se eu preciso sanar as finanças do Estado português e eu tenho colônias, eu vou implantar, eu vou intensificar uma rigorosa política fiscal. Ou seja, meus amores, neste cenário, tanto a nível de Brasil como a nível de Amazônia, nós vamos perceber a prática do arroxo fiscal, ou seja, a intensificação da cobrança de impostos. Posso fazer uma analogia? Posso traçar um paralelo para facilitar o teu entendimento? Vamos lá. Lembrem-se que neste contexto, o Marquês de Pombal vai criar a derrama. Para a Amazônia, prof? Não, lá para a região mineradora no Brasil. Mas o que era a derrama? Era um imposto a mais, era um complemento, caso a soma do quinto real e da captação não atingisse a cota fixa anual de 1.500 quilos. Lembram disso? Lembrei, prof. Então quer dizer que... Exatamente. A criação da derrama é um belo exemplo do arroxo fiscal da política pombalina para as colônias portuguesas na América. Sacaram? Faz sentido? Vamos lá. Bom, a partir da ascensão do Marquês de Pombal, nós vamos perceber, não só na Amazônia, mas em todas as colônias portuguesas, a implantação das chamadas reformas pombalinas. E no que nos diz respeito, nós temos destaque para as seguintes mudanças. Primeira, fim da escravidão indígena. Yes, prof! Finalmente alguém que tem pena dos índios. Calma, bebê. Não vai entender errado aí as intenções do rapaz, tá? Primeiro eu gostaria de fazer um lembrete importante para você. Lembre-se que o nosso amigo é um déspota esclarecido. Então não é que ele é bonzinho. A ideia é manter o absolutismo, manter o mercantilismo, porém, quando necessário, usar elementos do iluminismo. Ok? Então vamos lá. Vamos analisar aqui. Veja. Se o índio deixa de ser escravo, significa dizer que, em tese, nosso amigo está utilizando o princípio iluminista da liberdade. Exato, prof, foi o que eu pensei. E vou mais longe. A partir do momento que esse índio deixa de ser considerado escravo, ele passa a ser considerado, além de um homem livre, além de uma mão de obra assalariada, ele passa também a ser considerado um cidadão português. Nossa, prof! Que top! Acabei de perceber um outro princípio iluminista. Veja, se o índio passa a ser considerado um cidadão português, então significa dizer que o nosso amigo Marquês de Pombal está evocando o princípio iluminista da igualdade. É, de fato, é o que parece. Porém, deixa eu quebrar a tua ilusão. Vamos lá, veja bem. Se os índios, agora homens livres, agora cidadãos portugueses, são cidadãos, a gente sabe que o cidadão, ele tem deveres, certo? Assim como direitos. Então veja bem, como cidadãos portugueses, esses índios passam a ter o dever de pagar impostos. Caraca, professor, que gênio! Então quer dizer que ele evoca princípios iluministas para poder praticar o arroxo fiscal? Yes! Que é uma característica do mercantilismo, típico do despotismo esclarecido. Sacaram? Faz sentido? Calma lá que tem mais, tá? Tudo isso só no fim da escravidão indígena.
Veja só, se esses índios agora são cidadãos, além de pagar impostos, eles também terão que aceitar o fato de que suas terras passam a ser administradas pelo Estado. Então vamos colocar aqui, administração portuguesa de terras indígenas, que, por sinal, passam a ganhar denominações aportuguesadas. Viu como o nosso amigo Pombal estava com peninha dos índios? Sacaram, rapaziada? Faz sentido para vocês? Essa é só a primeira medida, hein? Vamos à segunda? Vamos lá. Eu falei para vocês, no início do nosso encontro, que na primeira metade do século XVIII, antes da ascensão do Marquês de Pombal, Portugal era um país dominado pelo clero devido à utilização do regime de padroado régio. Lembra disso? E eu lembro a vocês que nos nossos últimos encontros eu falei a vocês de uma presença maciça de missionários na Amazônia. Jesuítas, franciscanos, carmelitas, mercedários. Lembram disso? E eu também mencionei nos nossos encontros passados o contraste existente entre os núcleos de povoamento leigos e os núcleos de povoamento missionários. Verdade, prof, eu me lembro. Então, eu lembro a vocês que neste sistema de padroado régio, a ideia é que a igreja seja uma parceira do Estado no processo de colonização implementado no continente americano. Com a ascensão do Marquês de Pombal, o que ele percebe? Ao invés de ser um parceiro, a igreja está sendo uma concorrente e, por sinal, uma concorrente desleal do Estado. Por quê? Vocês lembram que a igreja ela é isenta do pagamento de impostos? Vocês lembram que a igreja, principalmente os membros da Companhia de Jesus, praticamente monopolizam o acesso à mão de obra indígena na Amazônia? Pois é. É exatamente por entender que ao invés da parceria, a Companhia de Jesus apresenta uma concorrência, por sinal, uma concorrência desleal, que o Marquês de Pombal decide expulsar os jesuítas de Portugal e das colônias. Lembra que eu falei para você, no início da aula, que era fundamental a gente entender o que estava acontecendo na metrópole para a gente perceber os desdobramentos na colônia? Pois é. Então os jesuítas, eles não estão sendo expulsos só da Amazônia. Eles estão sendo expulsos da metrópole e, por tabela, por consequência, também dos territórios coloniais portugueses. Ok? E aí, pessoal, essa expulsão, ela vai ter desdobramentos, tá? Principalmente dois. Primeiro desdobramento. Vamos pensar assim. Lembrem-se que os jesuítas, eles tinham as chamadas missões ou reduções montadas na Amazônia. Certinho? Então isso significa dizer que a partir dessa expulsão, o Estado português vai se apropriar, vai confiscar os bens da Companhia de Jesus. Entre esses bens, a estrutura das missões. Ok? Faz sentido? Tem mais. Além de se apropriar dos bens, além de passar a ser responsável pela administração das missões ou reduções, o Estado português passa a ser responsável pela educação dos índios. Lembrem-se que até o presente momento, os jesuítas eram responsáveis pela catequese desses nativos. E que neste processo, os jesuítas não só ensinavam os princípios religiosos católicos, como também eram responsáveis pela educação desses índios. Certinho? É exatamente por esse motivo que, a partir da expulsão dos jesuítas, o Estado português passa a ter o chamado subsídio literário. Ou seja, daqui para frente,
o Estado português passa a ser o responsável pela educação desses índios. Tudo certinho, gente? Tranquilão? Vamos lá. Uma outra situação, uma terceira medida implantada pelo Marquês de Pombal é o fato de que, se daqui para frente os jesuítas estão expulsos, alguém precisa assumir o lugar dos jesuítas no processo de administração dessas missões. Concordam comigo? Neste sentido, o Marquês de Pombal irá fazer com que a direção das missões passe agora para as mãos dos colonos leigos, ou seja, aqueles que não fazem parte dos quadros da Igreja Católica, que a partir deste momento passam a ser chamados diretores de índios. Aí você me pergunta assim, prof, deixa eu te fazer uma pergunta. Esse nome diretores de índios tem alguma coisa a ver com o... Tem, você está certinho. Diretores de índios, porque daqui para frente, com a expulsão dos jesuítas, a Amazônia vai funcionar no quesito mão de obra indígena com base no chamado Diretório Pombalino. Por isso, as medidas implantadas pelo Diretório dará origem aos chamados diretores de índios, que são nada mais, nada menos do que colonos leigos, ou seja, colonos que não fazem parte dos quadros da Igreja Católica. Sacaram? Tá fazendo sentido? Vamos lá. Bom, ainda dentro das características da manutenção de uma política mercantilista, uma das medidas tomadas pelo Marquês de Pombal para a Amazônia é a criação da Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, ok? E eu explico para vocês. A ideia da criação desta companhia é tirar do Estado a responsabilidade dos investimentos feitos em atividades comerciais e terceirizar esta atividade, esses investimentos, para a iniciativa privada, ok? Óbvio que, em troca, esta companhia precisa repassar para o Estado uma porcentagem dos seus lucros, ok? Desta maneira, o Estado, que vive uma situação econômica deficitária, livra-se da necessidade do investimento e, mesmo sem investir, vai ter acesso a um percentual de lucros da atividade comercial realizada em seu território colonial. Faz sentido, meus amores? Tudo certinho? Então vejam só. Percebam que, quando é conveniente, utilizam-se princípios iluministas para justificar a manutenção de práticas mercantilistas e, quando é interessante, se utiliza absolutismo. Professor, pode me dar um exemplo de quando é interessante a gente utiliza absolutismo? Com certeza. Veja bem. A próxima medida de destaque implementada pelo Marquês de Pombal na Amazônia colonial é a reformulação e, pasmem, ampliação da máquina administrativa. Ou seja, a ideia é que nós tenhamos uma quantidade maior de burocratas, é que nós tenhamos uma burocracia maior para aumentar o controle do Estado sobre a Amazônia colonial. Então vamos lá, vamos anotar aqui. Ampliação da máquina administrativa com o objetivo de ampliação do controle do Estado sobre esta área colonial. Então, neste sentido, meus amores, o Marquês de Pombal irá criar uma estrutura administrativa inicial, que é o Estado do Grão-Pará e Maranhão, e, posteriormente, o Maranhão será desvinculado desta estrutura administrativa e dará espaço ao Estado do Grão-Pará e Rio Negro.
E aqui eu chamo a atenção de vocês para um detalhe que nós já havíamos analisado nos nossos encontros anteriores. Vejam, lembrem-se que existe toda uma preocupação do Estado português, mesmo antes da ascensão do Marquês de Pombal, em relação à utilização do Rio Negro como porta de entrada de invasores na nossa região. Então, neste sentido, levando em consideração que a administração pombalina tem como um de seus objetivos para a Amazônia a ampliação do controle deste território colonial, a gente percebe uma preocupação com a inserção de onde hoje nós temos o nosso querido estado do Amazonas nesta estrutura administrativa que está sendo criada com a denominação de Estado do Grão-Pará e Rio Negro. Tanto é verdade que nós teremos, neste sentido, a criação da Capitania de São José do Rio Negro. E eu lembro a vocês que se nós traçarmos um paralelo com o Brasil, as chamadas capitanias hereditárias, lá do início do período colonial, tinham como função exatamente a ideia de defesa do território contra invasores. Faz sentido, meus amores? Tudo certinho? Ok? Vamos em frente. Bom, neste caso, a partir desta mudança na estrutura administrativa, nós teremos a transformação das missões, antes administradas por jesuítas, agora administrada por diretores de índios, por colonos leigos, em vilas e lugares, dependendo do seu tamanho e da sua estrutura. Faz sentido, amores? Ambas, tanto vilas e lugares, como eu havia mencionado para vocês anteriormente, com denominações aportuguesadas, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Nomes aportuguesados. E aí você me pergunta, prof, estava pensando, quem será o responsável por implementar estas transformações na Amazônia? Porque assim, o Marquês de Pombal é o primeiro-ministro português. Ele fica aqui ou fica lá? Pô, essa resposta é muito simples, né? É óbvio que o cara não vai trocar uma estrutura de Europa para vir morar no meio do mato com um monte de índio, né, parceiro? Então, essas medidas, elas são tomadas lá de Portugal. Mas alguém vai vir para cá com a responsabilidade de implementar essas medidas. E sabe quem vai ser esse alguém? Humano. Quem melhor que o humano para poder implementar essas medidas e ser fiel ao primeiro-ministro português? Mano, prof. Sim, pessoal. Mendonça Furtado é irmão do Marquês de Pombal. Ah, professor, saquei. Tranquilo, pessoal? De boa? Vamos lá. Então, a administração do Mendonça Furtado aqui no estado do Grão-Pará e Rio Negro vai se estender entre os anos de 1751 a 1759. Percebam vocês que o Mano subiu ao poder um ano antes. Então quer dizer que logo depois da ascensão do Pombal ao poder, seu Mano é designado para ser o nosso governador e capitão-general. Ou seja, será o responsável pela administração do estado do Grão-Pará e Rio Negro e, por consequência, será o responsável por implementar as medidas pombalinas. Tranquilo, amores? Tá fazendo sentido para vocês? Vamos nós. Bom, no quesito econômico, como eu havia mencionado a vocês, o Pombal foi responsável pelo chamado renascimento agrícola, tanto no Brasil quanto na Amazônia. Portanto, o Mano, como implementador das medidas pombalinas, irá manter o extrativismo das drogas do sertão, que é a base da economia
da Amazônia colonial, porém, não se limitando a esse extrativismo, nós teremos a introdução da pecuária, ok? Pecuária esta que, assim como na sociedade açucareira, pode ter inúmeras serventias. Vamos lembrar? Vamos lá. Eu posso utilizar essa pecuária no quesito alimentação. Eu posso utilizar deste gado a carne e eu posso utilizar deste gado o leite. Faz sentido? Além disso, esta pecuária ela pode ser também utilizada no quesito vestuário. Eu posso utilizar o couro deste gado para fazer bota, cinto, chapéu, luva, jaqueta, calça. Faz sentido, amores? E ainda, além de poder usar esse gado para alimentação e para vestuário, eu ainda posso utilizar esse gado, se necessário, como tração animal. Ou seja, ainda posso utilizar esse gado para puxar, para transportar mercadorias. Tranquilo, amores? Faz sentido para vocês? Vamos nós. Bom, além disso, eu lembro a vocês que ao estudarmos a história do Brasil, e eu faço aqui um parênteses e lembro, não existe estudar história regional, história do Brasil, história geral. Existe estudar história. Vejam vocês que para nós compreendermos as medidas pombalinas para a Amazônia, a gente primeiro precisou analisar como é que estava Portugal no contexto anterior e agora nós estamos fazendo links com o que está acontecendo no Brasil. Então não esqueçam, amores, não adianta estudar história regional isolado e achar que você vai bombar na prova da UEA, viu? Você também tem que conhecer a história do Brasil e a história geral para a partir desses vínculos a coisa fazer sentido para você. Tudo bem? Mas volta. Lembrem-se que com a ascensão do Marquês de Pombal ao poder, entre outras coisas, nós tivemos uma redefinição fronteiriça nos territórios coloniais portugueses. Explico. Lembrem-se que no momento em que os espanhóis descobriram a América, Portugal e Espanha assinaram um tratado que no contexto que nós estamos analisando já está em desuso, ó, desde o período da União Ibérica. Prof, de que tratado você está falando? Estou falando do Tratado de Tordesilhas, que em 1750 oficialmente perde a validade e será substituído pelo Tratado de Madrid. Lembram disso? Portanto, como alguém que está responsável por implementar as medidas pombalinas na Amazônia, também será função do nosso governador e capitão-general Mendonça Furtado a redefinição de fronteiras conforme o Tratado de Madrid ao longo do Rio Negro. Ok? E é óbvio, pessoal, que se neste caso nós vamos adentrar em território amazônico, isso significa dizer que nós iremos nos deparar com cada vez mais povos nativos. E no contexto que nós estamos analisando, os nativos olham para o europeu, seja ele português, seja ele espanhol, como uma ameaça. Portanto, ao aplicar esta redefinição de fronteiras ao longo do Rio Negro, a administração Mendonça Furtado terá que conter rebeliões indígenas, com destaque para duas situações específicas, que são a revolta do Rio Marié, que ocorre no ano de 1755, e a rebelião dos índios Manaus, que acontece no ano de 1757. Detalhe, lembro a vocês que conforme nós já analisamos em outras oportunidades, todas as vezes que nós estivermos fazendo questões
que citem revoltas, rebeliões, nós já sabemos. Nós estamos falando de episódios que se caracterizam pelo insucesso. Se tivesse dado certo, nós chamaríamos de revolução. Sacaram, rapaziada? Faz sentido? Forte abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.